Imagine estar sentado numa colina, ao lado de centenas de pessoas, ouvindo um mestre falar palavras que nunca foram ditas antes. Jesus, com um olhar profundo e voz firme, declara que você é o sal da terra e a luz do mundo. Ele não estava falando para os poderosos ou influentes da sociedade, mas para pessoas simples, comuns como você e eu. Ele estava dizendo que temos um propósito extraordinário: preservar, iluminar e transformar o mundo à nossa volta. Como seria ouvir essas palavras saindo diretamente da boca do Salvador, te chamando para ser um agente de mudança no mundo? Leitura do texto, Mateus 5, 3-16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, quando se acende uma candeia, não se coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Título: Sal e Luz, o chamado para impactar o mundo. Personagens: Jesus, o Mestre, que ensina aos seus discípulos e à multidão a essência de viver de acordo com o reino de Deus. Os discípulos e ouvintes, representando todos aqueles que ouvem e recebem o ensino de Jesus, chamados para serem sal e luz no mundo. Local e contexto da história. A história ocorre durante o Sermão do Monte, um dos discursos mais importantes de Jesus, onde ele ensina sobre os princípios do reino de Deus. O cenário é uma colina próxima ao Mar da Galileia, onde grandes multidões se reúnem para ouvir Jesus falar. Este sermão é uma série de ensinamentos que desafiam as concepções tradicionais da época, trazendo uma nova visão de vida e conduta para aqueles que seguiam a Deus. Jesus estava falando a pessoas comuns, pescadores, camponeses e trabalhadores, que talvez não se vissem como agentes de transformação. No entanto, ele os capacita com essas palavras, ensinando que a presença deles no mundo era essencial para trazer preservação e iluminação. Profecias. Embora não haja uma profecia direta associada a esta passagem, o tema da luz está profundamente enraizado nas Escrituras. Em Isaías 42:6, o profeta fala de Deus chamando Israel para ser uma luz para as nações. Jesus cumpre e amplia essa profecia ao chamar seus seguidores para assumirem esse papel, espalhando a luz do Evangelho por todo o mundo. Além disso, o sal era usado no Antigo Testamento como símbolo de aliança e pureza. Levite, representando a preservação e a santidade que o povo de Deus deveria ter. Quando Jesus chama seus discípulos de sal da terra, ele evoca essas imagens de pureza e influência espiritual. Explicação expositiva. Nesta passagem, Jesus usa duas metáforas simples, mas poderosas, para descrever o papel dos seus discípulos no mundo: o sal e a luz. Ambas têm características essenciais que revelam como devemos viver como seguidores de Cristo. O sal tem duas funções principais: preservar e dar sabor. No tempo de Jesus, o sal era essencial para conservar alimentos, já que não havia refrigeração. Sem sal, os alimentos rapidamente apodreceriam. Da mesma forma, Jesus está dizendo que seus seguidores têm a função de preservar o que é bom, justo e santo neste mundo corrompido pelo pecado. Somos chamados a impedir a deterioração moral e espiritual da sociedade, sendo uma presença que traz integridade e verdade. Além disso, o sal também realça o sabor dos alimentos. Como cristãos, somos chamados a ser um tempero na vida das pessoas, trazendo graça, bondade e esperança. No entanto, Jesus alerta que se o sal perder sua essência, ele se torna inútil. Isso é um lembrete de que não podemos deixar nossa fé se enfraquecer ou ser diluída pelos padrões do mundo. A luz é uma metáfora para a influência que os discípulos de Jesus devem exercer. A luz expulsa a escuridão e torna visível o que está escondido. Quando Jesus diz que somos a luz do mundo, ele está nos chamando para viver de maneira que nossa fé seja evidente, trazendo clareza, verdade e esperança às pessoas ao nosso redor. A luz não deve ser escondida, mas colocada em um lugar onde todos possam vê-la. Jesus também compara seus discípulos a uma cidade construída sobre um monte, que não pode ser escondida. Isso indica que nossa vida e testemunho devem ser visíveis. As boas obras que fazemos devem refletir o amor e a verdade de Deus, levando outros a glorificarem o Pai. A luz que brilha através de nós é, na verdade, um reflexo da luz de Cristo. Aplicação para o dia a dia.
O que significa ser o sal da terra e a luz do mundo no contexto em que vivemos hoje? Para começar, devemos entender que, assim como o sal e a luz afetam tudo ao seu redor, nossas vidas como cristãos devem impactar as pessoas à nossa volta. Não fomos chamados para viver uma fé isolada ou escondida, mas para ser uma influência ativa na sociedade. Ser sal significa trazer a verdade e a justiça de Deus para cada situação que enfrentamos. Em um mundo que está se deteriorando moralmente, nossa presença deve servir para preservar os valores do reino de Deus, agindo com integridade e amor. Isso pode significar ser honesto em um ambiente de trabalho desonesto, demonstrar compaixão onde há indiferença, ou defender a justiça onde há injustiça. Ser luz implica em viver de tal maneira que as pessoas ao nosso redor percebam a diferença que Cristo faz em nossas vidas. Nossas atitudes, palavras e ações devem refletir o caráter de Deus. Não podemos esconder nossa fé, mas devemos permitir que ela brilhe, especialmente em um mundo que muitas vezes está em trevas espirituais. Isso pode acontecer em pequenas interações diárias, desde um gesto de bondade até um testemunho claro sobre o que Jesus fez por nós. O chamado para ser sal e luz não é opcional. É uma parte essencial da nossa identidade como seguidores de Cristo. Se perdermos nossa salinidade ou escondermos nossa luz, não cumprimos o propósito para o qual fomos criados. Jesus nos lembra de que nossas boas obras não são para nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Quando vivemos de acordo com esses princípios, mostramos ao mundo quem Deus é, e muitos podem ser atraídos a Ele. Então, como estamos temperando e iluminando o mundo ao nosso redor? Será que nossa vida está apontando outros para Cristo, ou estamos nos misturando com o mundo, perdendo nossa essência? Hoje, Jesus nos desafia a viver de maneira intencional, como agentes de transformação, refletindo a luz e a verdade de Deus para todos que nos cercam.